Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou Maria Marta, acompanhando vocês em mais um episódio aqui no Benza Deusa Podcast. Muito honrada de acompanhar 4 anos de Benza Deusa. E o episódio hoje é o 121, fazendo aniversário, brindando o número 4 duas vezes, que quer dizer, para a gente materializar o que a gente veio fazer, materializar sonhos, materializar o nosso propósito de vida, nossa missão de vida, conectada com o divino de uma forma ampla. E eu tenho muita honra de trazer uma pessoa muito especial aqui hoje para brindar esse episódio, que vocês vão conhecer um outro lado dessa pessoa que não foi apresentado ainda nessas mídias, nas redes, que vai surpreender. Unindo céu e terra, divino, espiritual, materialização, como a gente traz insights preciosos. Então, chama a presença, chama a atenção e bora. Benza a Deus, Otaon. Gente, para brindar aqui no Benza Deus, episódio 121, eu trouxe uma pessoa muito especial, como eu já comentei, Ana Lisboa, estreando aqui no Benza Deusa. Muito bem-vinda. Bora lá, gente! Obrigada mesmo. Como ela falou, hoje foi um parto, né? Nasceu, e eu sou a mulher dos partos, né? Eu nunca vi como Literalmente. esse negócio me persegue. A espiritualidade, onde eu vou, vai com esse negócio de parto, de útero, é sempre isso. Mas vai ser muito bom, tenho certeza que vai ser incrível. Que bom. Bora, gente, vocês estão prontas? Bora, que a gente vai decolar aqui hoje, prepara. Bora. Ana Carolina Lisboa, a gente quer apresentar um outro lado seu que as pessoas não conhecem, mas eu quero também que as pessoas aproveitem isso para descobrirem lados que elas mesmas não conhecem delas. Babado, hein, gente? Vocês estão prontas para conhecer? Porque todo mundo conhece a Ana Lisboa, só que tem mais outra ali, né? Tem a Carolina Martins, tem outras Gente que tem nome pessoas. composto tem uns negócios assim mesmo, né? Tem uns pedaços, né? E que a gente estava conversando nesse Salvador, vamos puxar por aí? Bora, gente. Estávamos ali em Salvador no encontro do Master e foi muito especial também. E teve uma noite que a gente foi pra praia. E aí você falou, não, põe pequeno que a gente vai pro mar e tudo. E eu super animado, porque eu amo natureza, eu amo o mar, eu amo praia. E amo o contato, me recarrega muito estar em contato com o mar, especialmente o mar. Tem uma passagem que fala assim, aquietai-vos, eu sou Deus. Aquieta o mar. Aquieta o mar. E era bem isso que eu senti, assim. Eu fui chegando e aí eu vi que vocês estavam em silêncio. E, gente, ninguém tinha combinado nada, assim. Nada. Elas estavam tudo assim, ó, no mar em silêncio. E eu fui chegando perto e eu fui chegando bem agitada, porque eu tava no meio do barulho, né, da E chegou confraternização. violão, chegou tudo ali. E aí foi chegando, foi chegando. E eu fui lembrando disso também. Olha que a gente nem falou, né? Não. Mas eu fui lembrando disso também, de eu sou o mar. Eu sou o mar e aquieto o mar. E aí chegou um momento em que eu coloquei o pé dentro da água e aquilo realmente entrou em mim, sabe? De eu sou o mar. Eu sou o todo, né? E foi o que eu te falei, você tá sentindo? O mar tá lambendo nos pés. Exatamente. Foi muito emocionante, porque é tão gostoso quando a gente acessa essa riqueza de verdade, Isso. né? Essa sensação de eu não sou nada, mas eu sou tudo ao mesmo tempo. Se você nunca viveu isso, gente, eu aconselho, viu? São experiências É. transcendentais. É. Pessoal, esse papo aqui decolou com a Ana Lisboa, trazendo um outro lado dela que ninguém conhece. E o que aconteceu? Aqui no meio do episódio, a gente estava conversando no fervor, vida natural como ela é, apagou a câmera, apagou o computador. A gente perdeu um pedaço desse episódio, que não está prejudicando, porque o papo tá muito massa, tá muito legal. Então, eu vou colocar aqui para vocês, porque isso aqui é de uma preciosidade grande para vocês aproveitarem essa conversa. Mas a vida como ela é, a vida normal, orgânica, acontecendo no tempo presente, a gente poder falar do que acontece quando dá erro, quando dá problema, porque isso faz parte do nosso crescimento, faz parte do sucesso, e convoca pessoas, convoca equipe, todo mundo trabalhando para esse episódio sair, uma equipe gigantesca fazendo esse episódio acontecer, tá nascendo, tá parindo. Então, vou deixar aqui para vocês esse papo que tá muito massa, e a gente tá aproveitando todo o conteúdo que ficou super interessante. É isso, vai nascer esse episódio, tá nascendo esse episódio, foi um parto, Ana Lisboa, foi um parto esse episódio, mas tá nascendo para você aproveitar, você que tá ouvindo aí, tem muita coisa especial, então aproveite. Teve brinde com cacau, teve conexões do nosso papo lá em Salvador, conexões que a gente comentou também sobre Vênus, sobre a Lua, sobre Maria Madalena, assuntos maiores também que vocês não viram ainda. A Ana Lisboa comentar sobre isso. Então, bora. Próximo take. Minha gente, esse papo tá tão bom que já deu uma pane, câmera que desliga, computador que desliga. Mas Eita, esse gente, até pifamos o computador do estúdio aqui, gente. Que é isso? a energia tá forte. Vai nascer, tem que parar esse negócio aqui, hein? Esse episódio abençoado. Bora lá. 121. Então vamos lá, você estava falando dos templários, da sua passagem por Portugal, Maria Madalena, um assunto que eu amo. É, foi ali que tudo começou, assim, e eu não entendi o porquê, sabe? Eu até achei que fosse uma coisa assim com Portugal mesmo.
E aí eu fui entendendo que era um fio de cabelo, assim, tipo a pontinha, sabe, do que está desenrolando ainda. Eu não sinto que eu entendi ainda o que a espiritualidade quis me dizer com aquilo tudo, sabe? Mas eu integrei muito o masculino, integrei toda essa questão da força, do meu passado, da minha mãe, que tem ancestralidade indígena, e o meu pai, que é italiana e portuguesa, desse conflito que existia dentro de mim. Ou eu era extremamente gratiluz, porque foi isso que aconteceu, tá, gente? Primeiro eu era total desconectada. Só materialista, só, né, objetivo, lá, lá, lá. Aí eu conheci outro conhecimento, bum, despenquei, do 15º andar, e falei, agora eu sou espiritualizada, gratiluz e obrigada. Como diz o Jonas, Deus lhe pague, né? Eu era muito assim. Aí eu fui para isso, né? Para os retiros, para as constelações, comecei a fazer os cursos. Aí eu comecei a ter uma crise de identidade, assim, onde eu me desdobrava entre a Ana advogada e a Ana terapeuta, como se tivessem que ser duas pessoas, não podia ser uma só. E aí o online e o físico. E eu ficava naquele conflito, assim, realmente, uma usava saia de couro preta e escarpã durante a semana, e final de semana eu tava lá nos retiros, toda de branco, flor no cabelo e descalça, sabe? Dançando sem calcinha, saia. Então, eram dois extremos, e eu não conseguia conectar. Quando eu fui para Portugal, eu consegui integrar, e eu entendi que eu precisava integrar o meu feminino e o meu masculino. Porque era isso, era como se eu tivesse que escolher ainda, sabe? Em que lado eu ia estar. E aí, por isso, as obras começaram a fazer parte das minhas redes sociais, da minha identidade visual, porque era uma forma de eu trazer também, e por isso eu comecei a chamar as mulheres de rainhas. Então, veio meu vínculo muito forte com Nossa Senhora de Fátima, que para mim, assim, eu falo que eu devo minha vida a ela, porque foi literalmente, eu nasci de uma promessa, não era para eu estar aqui, gente, eu era um nódulo, né? Não sei se você sabe dessa história. Uhum. Mas pra quem não sabe, gente, eu era um nódulo, né? Minha mãe foi numa consulta, o médico falou que ela tinha um nódulo no ovário e deu um remédio pra dissolver o nódulo. E ela ficou tomando aquele remédio um tempo. E aí, até que não dissolvia, a barriga dela inchava e tudo, ela foi fazer uma ecografia e o cara falou: olha, seu nódulo tem olhos. Ixi, imagina. No caso, seu nódulo é uma criança. E aí, graças a Deus, o remédio não fez efeito, eu não fui expelida e eu tô aqui. Mas ela não podia ter filhos e aí que nasce esse meu vínculo com Nossa Senhora de Fátima, porque era, assim, uma conexão muito forte que a minha mãe tinha, minha avó tinha e eu tenho. Então Portugal também me trouxe isso. Quando eu olhava para Fátima, eu trouxe de lá essa questão da rainha, né, desse lugar que ela assumia, trouxe todas as âncoras para dentro da empresa, para como se aquilo também materializasse o meu sentimento, sabe? O que eu sentia ali naquele momento, eu queria que as minhas alunas sentissem. Então, muitas vezes as pessoas falam, ai, a Ana fala rainha por causa do arquétipo, ai, a Ana usa a cor vermelho e marrom por causa do sei quê. Gente, vocês não sabem as minhas bruxarias. Tudo tem um pedaço da minha história. Né? Eu boto a música porque a música fez eu me conectar com o corpo, eu uso a cor porque é a cor do meu animal de poder, eu uso os nomes porque são nomes que fazem sentido para mim, me aproximam da espiritualidade, de Deus. Enfim, e ali começou todo esse rolê o ano passado. Isso faz uns 5 anos já que eu comecei a fazer essa pesquisa. Aí eu resolvi fazer o caminho do Santo Grau, que é em Valência. E aí eu fui para Valência, porque eu comecei a estudar muito sobre os templários, sobre a influência deles a nível maçônico, influência do Brasil, nossa cultura, a forma com que as crianças são educadas na escola, o que isso alimenta, um sistema de vitimização em nós, a sensação de abuso iminente das mulheres. Enfim, gente, eu fiz uma viagem assim dentro da minha cabeça, que aí eu falei, eu preciso estudar mais sobre isso, porque o umbigo é mais embaixo. Não é só a nossa colonização, mas é o que nos ensinaram. E mais, quem escreveu isso? Será mesmo? Aí eu fui atrás do Santo Grau. E aí, quando eu cheguei em Valência, nessa igreja que tem lá, gente, fica o Santo Grau, né? Que é a taça que Jesus usou na Santa Ceia. E que foi trazida por Maria Madalena até Valência. Protegida pelos Cavaleiros da Ordem de Cristo, porque quando ela saiu fugida,
Então eles criaram essa ordem e trouxeram, né, ela até a Europa. É a Irmandade das Rosas? Não, é mesmo são os Os templários. Templários. Isso, nasceu ali. E aí eles trouxeram protegendo ela nesse primeiro momento. Só que isso não é dito, não é contado, né. E nesse lugar, você vê literalmente, assim, o que o homem transformou Cristo, sabe. Ali eu entendi que eu não precisava pertencer a uma religião para me aproximar de Cristo. E que ser cristã não era cumprir determinadas coisas escritas pelos homens, mas era estar cada vez mais próxima de Cristo. Porque quando você chega nesse lugar em Valência, tem uma sala onde tem ele. E assim, é um cocuruto, gente, é um coquinho, sabe? É um coquinho. O Santo Graal é um coquinho. Só que embaixo dele tem um pé todo de esmeralda e ouro. E aí, dentro desse lugar, tem as primeiras Bíblias, as primeiras coisas, tudo que nasceu desde que eles vieram para a Europa. E aí são livros, sério, gente, é bizarro. Daqui aqui, ó, Caraca. é meio tronco meu. Você tem foto? Tenho fotos, tenho os vídeos, depois eu te mostro. Tá. Dá pra gente passar aqui de Ok, repente, né? Gente, é desse tamanhão assim, ó. E é tudo de desenho. Ah. As Bíblias eram desenhadas. Qual tipo de... Desenho de pintura. Então, assim, as passagens bíblicas, a história de Cristo era tudo desenhado, porque o povo não sabia ler. Ok. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam aquelas histórias, se reuniam em grupos e mostravam os desenhos e contavam para as pessoas a história de Jesus através do desenho. Então, cada um de nós poderia ter uma interpretação diferente da história de Cristo. E aí aquilo foi sendo criado. Então tem as roupas dos primeiros papas, as primeiras joias, tudo que é primeiro tá lá naquela igreja. E aí você vê uns ornamentos gigantes, um negócio assim, sabe? Os desenhos dos anjos, arcanjos, lá, lá. Aí você fala, meu Deus! Por isso que anjo e arcanjo é uma coisa muito bem aceita, porque é universalista, né? E Tá aí em você todo fica, lado. será que Jesus sabia de tudo isso, sabe? Ou ele só queria passar aquela mensagem dele de amor? Como seria se ele pudesse estar aqui nessa sala? Eu fiquei imaginando isso, sabe? Como ele se sentiria se ele tivesse aqui nessa sala vendo o que ele falou se transformando nisso? E é claro, e eu não tô falando mal da religião, porque eu sou cristã, mas foi necessário, né, foi realmente necessário que fosse criada uma cultura, né, com rituais, com arquétipos, com a ordem, mas isso muitas vezes faz com que a gente se desconecte de Cristo realmente, sabe? E ali foi estudando Maria Madalena que eu cheguei perto da humanidade de Cristo, do tipo, cara, ele era essa pessoa. Ele era uma pessoa simples, ele era um cara amoroso, ele era de todos os lugares, de toda a gente, de toda raça, de toda cor, de todo credo. Ele era esse lugar de simplicidade, de onde todos pertencem, onde tudo é bem-vindo. Então, eu comecei a me apaixonar, assim, a minha relação com Cristo começou através de Maria, assim, Maria Madalena, primeiro Maria, né, Nossa Senhora de Fátima, depois Maria Madalena e depois Cristo, assim. E aí foi quando eu fui para o ano passado, eu fui para Valenciano há uns 3 anos atrás, e aí no ano passado eu senti de ir pra Toscana. Mas foi meio passeio, assim mesmo, sabe, nem me lembrei, assim, de tipo: "Ah, vou lá para ver o renascimento", não, eu fui lá porque a gente tem ancestralidade, né, meu pai tem ancestralidade italiana, eu tô fazendo a cidadania, falei: "Eu vou na cidade dos meus ancestrais". Aí quando eu cheguei lá, eu falei: "Gente, que isso?". Aqueles museus todos, e é a cidade de Botticelli, Leonardo da Vinci, né. E aí eu comecei a ir nos De Vênus, museus, né? de Vênus, sim, Botticelli que pintou Vênus. Aí a gente conseguiu uma guia, e a guia foi nos mostrando tudo. Aí ela falou: "Ah, esses primeiros quadros aqui, você tá vendo que Maria, que é Nossa Senhora de Fátima, tem o cabelo escuro? Porque as primeiras telas eram tipo aquelas telas de Valência, que eram umas telas assim com as pessoas com a cara assim, sabe, meio bicuda e uma cara meio abstrata, meio cara de anjo, Ah, ok. que era uma arte assim que todo mundo tinha meio cara de anjo. Aí depois o Renascimento vem e fala assim: "Não, as pessoas estão muito desconectadas, a gente tem que humanizar".
Porque se a gente humanizar, elas vão se sentir mais próximas desses arquétipos. Aí eles botam Maria loira e Jesus loiro do olho azul. E aí nasce o primeiro quadro de Maria com Jesus, ela amamentando, e aí ela já aparece um pouco do seio, assim. E aí tem toda a história, né, de que a arte influenciava tudo. E tudo que saía ali da Europa influenciava o mundo. A catequização, as escolas, a forma com que a gente se relacionava com Deus. Então, os pintores era como se eles retratassem aquilo através da arte, da transcendência que eles atingiam, do estado da arte, retratassem a imagem de Deus e a imagem dos santos e tudo mais. Então eles começaram a criar. Aí ela falou que isso começou a ditar a moda, porque as mulheres começaram a ver aquelas telas de Maria e Jesus, todo mundo loiro, que chegava ao ponto de fazer xixi na cabeça. É. Fazer xixi na cabeça e ia pro sol. Por Nossa. causa da ureia do xixi ficava loiro. Porque todo mundo queria ficar loiro. Não, camomila não, queria fazer xixi mesmo na cabeça. Porque todo mundo queria ficar loiro igual Maria. Aí chegou um momento que eles trouxeram outra imagem de Maria, outra imagem de Jesus. E aí vem o Renascimento, né? Que vem essas pinturas, tanto que a Vênus ela tem o rosto de uma mulher real, que é, eu não lembro o nome da mulher agora, mas era uma mulher muito bonita, que Botticelli achava ela linda. E ele traz toda essa expressão, né, da beleza do feminino, e vai sendo o primeiro a sair dessas pinturas mais voltadas para a explicação cristã e a pintura mais humanizada, assim, o retrato da verdadeira mulher. Então, gente, é por isso que eu gosto tanto de arte, sabe? Porque eu acho que a gente vai aprofundando e a gente vai vendo que a vida é arte, a arte é vida, e o estado da arte é que nos conecta à espiritualidade, sabe? Só que a gente precisa chegar num momento em que a gente conta as nossas histórias, mas não acredita mais nelas. Porque senão a gente vai ficar só replicando a história dos outros, sabe? Então, quando as pessoas falam assim, ai, Ana, como que você tem essa conexão tão forte com Jesus Cristo? É porque eu escuto o que falam dele, aquilo que faz sentido entra no meu coração, mas eu conheço ele. Eu conheço ele. Hoje eu posso dizer que eu conheço Cristo, sabe? Eu sinto ele, eu falo com ele, eu sei quem ele é. E ele não é o que muitas vezes as pessoas falam. Ele é puro amor. Então, quando alguém me fala assim, ai, vamos excluir os homossexuais, porque isso não é coisa de Cristo. Vamos excluir fulano Beltrano. Eu falo, gente, que Cristo é esse que vocês seguem? Porque, para mim, a palavra de amor é amor universal. E quando a gente olha para ele, a gente vê ele, né? Ele fala, os sãos não precisam de médico. É cobrador de imposto, é pessoa simples, é prostituta, é tudo. Todos pertencem. Então, pra mim é isso. Não sei como é que a gente foi parar nisso, gente. Olha que teto. Isso é bom. Mas por isso que é bom estudar e a fundo eu também gosto. Eu gosto muito de experimentar comigo também para ver se funciona, se é isso, se essa história é verdadeira, porque tem muita coisa distorcida. Eu Tem. venho do designer, Olha, Não sei se você sabe dessa história também, mas arte para mim, eu respiro arte o tempo todo. eu amo. Amo. Mas eu gosto de entender o que foi distorcido, desconstruído, até por liberdade artística das pessoas. Porque às vezes é o que você falou, o artista naquela época queria que as pessoas aproximassem de um conceito, né? Uhum. E teve tanta distorção, falando em Maria Madalena de novo, que a gente estava até comentando aqui antes, né? Teve uma distorção tão grande de uma construção arquetípica de mulher precisa ser dominada, a mulher precisa estar abaixo, a mulher não pode fazer mais dinheiro que o homem. E aí, a gente fez um episódio inteiro aqui no Benza Deusa falando só de Maria Madalena e as verdades que as pessoas não contam, que não estão na Bíblia, que foi tirado da Bíblia, que a religião distorce, porque teve o Papa lá que. Aí eu acho que vai ser bem polêmico esse assunto, né? Mas tirou porque é só Jesus que importa, porque queria trazer a figura masculina. E como é forte a missão de Maria Madalena sustentando a missão de Jesus. Eles eram chamas gêmeas. Pois então, eu já ouvi falar disso, né? Eu já ouvi falar sobre essa questão das chamas gêmeas, confesso que eu desconheço, mas pra mim, eu sinto que isso é o feminino moderno, sabe?
Se a gente olha para trás e fica nesse lugar de, ai, fomos excluídas, fomos colocadas nesse lugar, fomos, gente, queimaram as mulheres vivas, sabe? Sim, Falavam que quem tinha qualquer tipo de vínculo com a intuição ou quem desagradasse era bruxa, e essa bruxa eles colocavam como se fosse uma companheira sexual do demônio, né? Então era uma coisa muito dolorosa. Mas ao mesmo tempo, depois a gente também teve outro papa que reconheceu tudo isso isso. e que falou: olha, eu sinto muito por tudo que aconteceu, né? Eu sinto muito pelas mulheres. Então a gente precisa também, por isso que eu isolo um pouco, sabe, essa questão dos homens e foco mesmo em Cristo. E o quanto ela foi incrível para ele, sabe? Ela foi pescoço, ela e a mãe dele. Aham. Porque ninguém fala dessa mãe, que para mim, né, é Maria. O que acontece com a mãe depois que o filho morre? O que acontece com ela? Ninguém fala da dor dela. Ninguém fala da, da missão que ela assumiu, da abdicação que ela teve da própria vida, de dizer sim para o Espírito Santo e viver uma missão, e ao mesmo tempo em que ela recebe esse filho, ela tem que entregar o próprio filho. Vocês já pensaram na dor dessa mulher de viver para isso, sabe? E o que acontece com ela também ninguém sabe. Então eu gosto muito de olhar para essas mulheres nesse sentido de a missão dele não, e ele nunca falou que foi sozinho. Isso. Ele nunca falou, ele sempre falava para os discípulos, tanto que ele dizia, para quem não sabe, gente, os discípulos aprenderam a ler e escrever com Maria Madalena. Ela era a mais rica A de mais todos. rica. Ela era a mais rica de todos, enquanto eram pescadores, né? Tinham todos. Depois tinha Mateus também, que tinha condições, mas acaba que larga tudo. Mas ela tinha uma herança. Então ela era a mais rica de todos ali. Inclusive, ela foi parar nesse lugar, né, de abuso, ela foi abusada pelo ex-companheiro. O marido dela matou o próprio pai para ficar com a herança dela. Então, ela tentou fugir desse casamento, fugiu do casamento. E, enfim, ela sabia ler, ela sabia escrever, porque ela foi criada como um homem. O pai dela criou ela como um homem na ausência da mãe, para que ela pudesse se defender, organizar a empresa, né, tocar tudo que ele tinha. A empresa, ele tinha uma empresa de pescaria, tinha, Amei. e Maria então sabia fazer contas, sabia administrar, ela sabia ler, sabia escrever. E quando ela vai, né, e começa a seguir Cristo, ela ensina os discípulos a escreverem. Então hoje a gente tem a Bíblia escrita porque uma mulher ensinou eles a escreverem. Né? Mateus era o único que já sabia, mas os outros não sabiam, então ela ensinou Pedro a escrever. Né? Só que existe toda essa questão de como que uma mulher vai coordenar, né? Como que uma mulher vai liderar? Então ela teve essa base, ela financiou muita coisa, Uhum. ela empregou toda a herança dela ali, ela ensinou eles, ela acompanhou. E aí a gente tem todas as outras mulheres da Bíblia também, que hoje, graças a Deus, já se fala muito mais nisso e a gente está trazendo isso, né? Mas elas não foram, por muito tempo, elas foram esquecidas, elas não foram vistas, mas elas sustentaram a casa, né? E quando eu falo sustentar a casa, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando desse lugar de preenchimento da casa, que é o lugar do feminino, é o lugar da casa cheia, é o lugar da fé, é o lugar da confiança, é o lugar da amorosidade, da paciência, é o lugar da beleza, é o lugar da aproximação, da confraternização, das festas, dos rituais. Então, quando Lázaro morre, né, o ritual que era feito pela irmã dele, e aí Cristo chega e Lázaro ressuscita. Maria encontra Jesus porque ela era responsável também por esse ritual. Então, as mulheres, elas têm isso. A gente é a base, a gente é a sustentação desse masculino que vai para fora, A né? ritualística está se perdendo também, né? É, Essa parte de ritualizar no autoconhecimento, inclusive, né? sim, Você também comenta muito sobre isso, até o seu simples ato de dormir é uma ritualística, né? total. Como você vai desconectando, é uma morte, vida e nascimento. Você desconecta para dormir, para morrer, para na manhã seguinte você renascer. E isso está se perdendo também, porque as pessoas estão no Demais. automático, Demais, tomando demais. remédio o tempo todo. É assim, eu sinto que a gente falava alguns anos atrás, era a frase do movimento feminista, né? O futuro é feminino.
Nos anos 60 se falava muito essa frase. E eu acredito que o presente é feminino. Presente. E é urgente. Agora. Pelo amor de Deus, você que tá assistindo isso. O presente precisa ser feminino. Senão a gente não vai ter futuro, Maria. A gente não vai ter futuro. Eu sinto muito isso. Chegou a hora, a gente foi tão pra fora e foi necessário, né? A exploração, a tecnologia, tudo, né? Wi-Fi, internet, viaja pra fora do planeta, tudo. A gente tem hoje a inteligência artificial. Sério, a gente tem tudo lá. Então a gente foi tão pra fora que se a gente não tiver base, a gente vai perder o pé, sabe? Vai se afogar. Eu sinto muito isso, que é como se o feminino fosse os nossos pés dentro d'água, sabe? E porque a gente tá indo, a gente tá entrando no oceano, a gente tá entrando. E se a gente não tiver, Literalmente. e se a gente não tiver esse pé no chão, essa base, esse ritual, a proximidade com a família, com o próprio corpo, porque o feminino é isso, né? Ele acontece em 3 esferas. Eu e o meu corpo, eu e as minhas relações, eu e o mundo. Então, o mundo, Gaia, né, hoje está colapsado porque o corpo das mulheres está colapsado. Isso tudo que está acontecendo é reflexo também da nossa desconexão. É reflexo do como o homem também está sem feminino. Porque o homem esqueceu da beleza, esqueceu do ritual, esqueceu da fé, esqueceu da esperança. O homem esqueceu, ele só quer explorar, ele só quer o material, ele só quer o ir para fora. E a gente que tem isso intrínseco em nós, então essa é a que eu acredito que é a grande missão do feminino no mundo, primeiro, a gente se conecta com a gente, com o nosso corpo, com a nossa essência, com a nossa alma, e através das nossas relações, a gente convida o outro também. E aí a gente vai indo, até que isso reverbera a nível global, sabe? Então, não tem como a gente cuidar da natureza se a gente não entender que nós somos a natureza também. Exatamente. É o todo, É o todo. conectado. Então eu vejo isso, assim, eu vejo Maria Madalena como a base, como o pé, eu vejo Maria, Nossa Senhora de Fátima é um pé e Maria Madalena é outro pé, sabe? E Cristo foi assim com elas guardando ele Hum. e protegendo a todos, né? E cuidando de todos, e desde a alimentação, da casa, sabe? De tudo, assim, que elas lembravam eles o tempo inteiro. Porque Pedro era muito tempestivo, né? Ele era uma pessoa muito nosso retrato. Hoje, se a gente vai estudar a história de Pedro, eu me vejo em Pedro várias vezes. E aí eu vejo, nossa, como Pedro precisava de Maria Madalena, porque eles não se batiam, não se bicavam os dois. Porque ele precisava enxergar a doçura, o feminino, a beleza, a fé, o invisível, né? Então, se a gente vai procurar arquétipos disso, gente, a gente enxerga em tudo que é lugar. Quero voltar a uma parte mais polêmica aqui do papo. Porque, voltando à história de Maria Madalena, ela era super inteligente, como você está comentando, e também sobre alta iniciação que ela teve, era uma sacerdotisa, né? E isso, as pessoas. E tem uma passagem que fala sobre tirar os demônios de Maria Madalena, né? É uma subida de Kundalini que estava acontecendo ali, uma limpeza de chakras. E é só um processo iniciático de Tantra que as pessoas não conhecem, que ficam falando que estava Gente, libertando de mas demônio. isso aí nem eu conhecia. São histórias ocultas, secretas. Por isso que o Tantra também foi tão, né? As pessoas têm tantos tabus quanto a isso, quanto a sexualidade. A gente precisa falar de útero, de feminino, de sexualidade, poder sexual, poder de manifestar, materializar, não só pela coisa física, mas é você. Como tá você com sua sexualidade, com a sua libido, né? Com seus desejos, Uhum. compaixão? Porque alinhar sua Kundalini, uma subida de Kundalini que já trabalha o chakra todo, seu poder de manifestar, isso aí é transcendental. Não estou falando só de ter orgasmos múltiplos, né? Não é só carnal como a Vênus aqui, o desenho da Vênus não é uma paixão carnal, é espiritual, é a sua conexão com a sua alma, é você fazendo amor com você, com a sua alma. É essa Exatamente. maior expansão, É estar em paz, estar em sabe? paz. E eu acredito muito que a gente só consegue quando a gente se conecta com o corpo. Então, pra mim, a É. cura do feminino, ela passa, sim, pela cura da sexualidade. Pela cura do útero, porque o útero, ele é esse lugar que adoece por conta de tanto abuso, sabe? Que a gente Uhum. permite.
que é como se fosse uma proteção da mulher que ela fala assim: "Não quero, eu não quero que me machuquem mais. Então eu me nego a gestar, eu me nego a gerir tudo isso, eu me nego a ser tocada ali". Então, é como se fosse uma proteção que vai se estendendo, e aí a gente tem ali todos os fungos, e hoje, né, tem isso em vários estudos, e a gente pode olhar nas lives, gente, que eu falo a mulherada: "Ah, porque está com candidíase, com coceira, com não sei o quê", tudo que as mulheres tudo com isso, sabe. Então, o que que isso tá querendo dizer pra você também, Inflamado em sabe? todos os lugares, né. Inflamado em tudo que é lugar, Uhum. porque você não se permite ser penetrada. Ah, Você não se permite ser acessada, porque nem você se acessa. Que quando você se acessa, você entra nesse lugar que eu falo que é como se fosse uma suculência interna, sabe? Que é muito isso. Eu tô bem comigo, tô gostosa, sabe? isso, Tá gostoso tá em mim, tá gostoso morar em mim, sabe? exato. Só que aí quando a gente se protege, 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 vem todos os processos inflamatórios, aí vem cistite, candidíase, amidalite, fecha tudo, fecha a garganta, fecha aqui embaixo, fecha tudo. Não sai, não faz mais cocô, o corpo inteiro para, ele paralisa, Colapso. colapsa. Então é um lugar que a gente precisa olhar, que é esse lugar de eu me permito morar em mim e arrumar a minha casa por dentro, sabe? Não só por fora. Desde a fonte É, até a casca. isso. Muito bom, muito bom. E isso para mim é a base da liderança da nova era. É. Se a pessoa não se conhece, vai liderar o quê? Vai fazer o quê com o povo? Não tem como. São cegos guiando cegos. Exatamente. Porque aí a gente tá indo só pro lugar do visível, né. E aí chega um momento em que não tem mais o que fazer, e não tem o que sacie, porque a mente ela é insaciável, gente. Você vai atingir o objetivo e você vai querer outro, você vai querer outro, você vai querer outro, e nunca vai ser suficiente. Por isso que as pessoas não conseguem parar de pensar, não conseguem parar de rolar o feed, Hum. e é e elas estão ficando doidas, porque é muito conhecimento, é muita informação, é o oceano de novo, né, a gente tá entrando num oceano de informações. Eu vejo essa transição como uma transição de que a gente estava na beira da praia e a gente tinha internet discada. A gente tinha acesso só um pouquinho. Os nossos ancestrais, eles estavam lá na estrada ainda, eles não tinham posto o pé na areia, porque a areia só pertencia aos sacerdotes e aos alto escalão. Então, foi assim que foi dividido o grande poder, né? No início das sociedades, nós tínhamos a plebe, os meros mortais. Os sacerdotes ficavam com os segredos espirituais, e aí a gente tinha o poder da igreja, e o executivo, que eram os reis, né? E todo o poder dessas grandes famílias ficavam com o dinheiro, com a administração, com o poder. Então, o poder espiritual e o poder material, ele era dividido entre essas classes. E os meros mortais, trabalho, querido, pão e circo. Então, a gente não tinha esse conhecimento. Aí os nossos ancestrais trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam para viver, para sobreviver, e é isso aí, sendo regulados por quem escondia o poder espiritual e escondia o dinheiro. Então a gente cresceu, e eu cresci assim, pensando que eu só conseguia falar com Deus se fosse através de alguém. E hoje muita gente me fala assim: "Ai, Ana, você é tão conectada com Deus, faz uma oração para mim". Aí eu falo: "Faça você". O mesmo telefone aqui, ó, você tem também na sua casa. Uhum. Por que você tem medo de falar com Deus? Por que você acha que você não é digna de falar com Deus? Por que você acha que Cristo não vai te ouvir? E aí, foi nesse lugar que eu falei: "Caramba, eu posso sair da estrada, botar o pé na areia e entrar dentro d'água". E é ali que a gente tem todos esses segredos. Então eu vejo que as nossas gerações, elas começaram a vir, à medida que a informação foi aumentando. E hoje a gente tá com uma surra, com um oceano de informação. Se você quiser aprender sobre espiritualidade, tem. Se você quiser aprender sobre marketing, tem tudo. É um oceano de informações. Só que se você se atirar de cabeça e não botar o pé no chão, ferrou. Que é o que tá acontecendo. Aí a galera fica: tô perdida, tô travada, tô sobrecarregada, tô Uhum. afogada. Tá afogada mesmo.
bota o pé no chão e se conecta com o seu corpo, sabe? Vê se você tá dando pé aqui, vê se tá bom pra você. Então, eu sei que eu não tô nem perto ainda, sabe, de onde eu quero chegar a nível de evolução espiritual, isso vai acontecer quando eu morrer, e do que a espiritualidade tem pra me mostrar, sabe? Mas eu tô indo pé por pé. E aí, quando eu converso com você, quando eu converso com outras pessoas, parece que vai, tipo, ai, andei mais um pouquinho, Encaixando. sabe? Andei mais um pouquinho, andei mais um pouquinho. Eu gosto disso, de ir com calma. Isso. E aí você observa também, por exemplo, meus produtos. Eu tenho produtos que as pessoas têm medo, porque eu faço salto quânticos com as pessoas e elas não estão preparadas, e dá uma pane. Então eu tô entendendo, eu tenho que voltar um pouco e ir devagar. É. É conta-gotas. Tem gente que não sei se vocês estão ouvindo, aí, graças a Deus o pessoal já tá mais, né. Mas assim, a pessoa precisa de conta-gotas. E à medida que ela vai juntando essa gota, vai montando seu mar, e daqui a Uhum. pouco ela consegue enxergar, que às vezes a gente tá enxergando, a gente quer que a pessoa veja também, né, o que a gente tá vendo. "Olha, você pode chegar aqui. Olha, você É. já tem isso". A gente tá lá nadando de braçada lá no fundo e falando: "Ah, maravilhoso, vem!" E a pessoa tem medo, ela tem medo do mar, ela nunca botou o pé na areia. Então a gente vai ter que voltar, ir lá, comunicar com aquela pessoa, falar pra ela: "Olha, tá tudo bem, dá um passo, dá outro, dá outro". Tem medo do seu próprio talento, da sua essência. Tem, É uma luz, imagina assim, não existe luz sem sombra, mas é uma luz tão forte que a pessoa não tem medo da luz. tem. E vou te dizer, tá, eu evitei consagrar o ayahuasca muitos anos, porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo do que eu ia ver, porque eu só ouvia isso, as pessoas falavam: "Ah, lá você vai ver tudo que você tem, lá você vai acessar todas as suas sombras". E aí eu falava: "Ih, eu já vejo tanta coisa na terapia, eu devo ter um negócio muito zoado aqui dentro de mim, quero ver não, não sei se eu dou conta não". E eu odeio vomitar, Eu também gosto. porque quando eu era pequena Controle, não é mesmo? total, e quando eu era pequena eu vomitava muito, Ah, porque eu tinha eu sofria bullying na escola e pra não ficar na escola, eu gerava dentro de mim dor de barriga. Então tudo que eu comia eu vomitava. E aí eu fico com aquela coisa de assim: "Ai, tenho horror a vomitar", porque eu passei muito mal quando eu era pequena, toda hora eu passava. Eu tinha enxaqueca e daqui a pouco da enxaqueca dava ânsia de vômito e eu vomitava. Era assim que meu corpo aprendia a chamar o pai e a mãe, que eu aguentava, 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 bullying, exclusão, piada, um monte de coisa ruim. E aí chegava um momento que eu colapsava e vomitava na escola e alguém tinha que me buscar. Então, quando me falaram: "Ai, você vai vomitar na ayahuasca?", eu falei: "Ai, não, quero não, esse negócio pra mim de vomitar não gosto, não quero, não quero ver sombra, não quero ver nada". E toda hora alguém me fazia um convite, eu: "Não, não, não, tem não, que ir num não". lugar muito correto, né, isso é um Pelo processo. amor de Você que Deus. nunca foi, quer ir, busca um lugar correto, íntegro. Muito, gente. E isso também era uma preocupação minha, sabe, porque hoje entendendo mais sobre energia, sobre densidade, sobre o local, sobre os guias, sobre os terapeutas, porque nós, quando a gente começa a evoluir, Platão diz que a gente tem 5 virtudes da alma, né, e o terapeuta, ele desenvolve a percepção, que é a primeira, a razão, a opinião, o movimento espírito é o último. Então quando você vai para um lugar, um xamã, por exemplo, ele já acessou esse movimento espírito. Só que existe a luz e a sombra, de cada virtude da alma. Então, a sombra da virtude do espírito é a manipulação, onde esse terapeuta ele se aproveita da fragilidade daquelas pessoas. E eu tive uma experiência assim quando eu iniciei no autoconhecimento, com uma pessoa que se aproveitava da fragilidade daquelas mulheres, era um homem, e eu fui anos e anos depois entender que aquilo foi um abuso. E eu não tinha processado como se fosse. Uhum. Porque eu estava tão frágil, eu estava tão desconectada de mim, que quando eu enxerguei o mestre, eu achava que aquilo era, sabe? Até eu entender que não. Então eu comecei a ficar com muito receio, gente, dos terapeutas que eu ia, das pessoas que eu acreditava, e por isso que eu comecei a estudar de tudo. Porque eu falei, deixa que eu estudo esse trem e eu vou. E tanto que hoje eu faço psicanálise, já faz 3 anos que eu faço semanalmente, mas o meu analista não tem Instagram, é um velho, doutor em psicanálise na França, e assim, ninguém sabe dele.
E é só eu e ele. E aí eu tenho algumas outras pessoas, porque eu fiquei mesmo com aquilo, cara, não é todo mundo que tá pronto pra manipular energia, entendeu? E no ayahuasca eu pensava a mesma coisa. Então eu sempre analiso, tipo, ai, como é que é a família dessa pessoa, como é que é a relação dela com o corpo dela, como é que é a relação dela com a vida. Porque se ela tá toda bagunçada, como é que ela vai manipular uma energia tão preciosa que é essa, uma medicina tão, né, guardar uma medicina tão preciosa como essa, e como que isso vai reagir no meu corpo? Porque eu entendi, porque eu fui estudar, né, gente, antes de tomar, que a energia da pessoa que te passa é, além da, né, da planta e da medicina, a energia do xamã também, ela vem com isso. E eu O falava, líder comanda a cerimônia é, a energia do líder do ressoa, né, líder. em todo mundo. Então eu falava, meu Deus do céu. Aí eu entrei assim em um lugar no ano passado, quando eu estava fazendo as minhas metas no final do ano, que eu tinha feito o mural dos sonhos no meu celular, em janeiro de 2023. Com várias viagens que eu queria. A gente tá em 24 agora, né? É, janeiro de 23. Várias viagens que eu queria fazer, coisas que eu queria fazer, eu, Carolina, não Ana Lisboa. E coisas da Ana Lisboa. E aí eu vi, no final do ano, que eu fui fazer o meu checklist, que todas as metas da Ana Lisboa estavam batidas e dobradas. Meta da empresa, gigante. Eventos explodindo. Tudo. Tudo da conhecimento sistêmico estava estourado. E as 3 únicas viagens que eu tinha marcado a nível espiritual para mim, eu não tinha conseguido fazer. Ou seja, eu tinha ido para 9 países. Aí as pessoas falam, nossa, mas você viaja, você aproveita. Gente, eu aproveito, mas eu acordo fazendo conteúdo, eu durmo fazendo conteúdo. É Eu... business. É business, Tempo todo. entendeu? Claro que eu aproveito, eu tô lá, não achei ruim ir pra Costa Amalfitana, achei maravilhoso, andei de Chique. barco, chique e tudo mais. Eu quis estar lá porque era perto de um lugar que eu tava para trabalhar. Mas assim, eu queria mesmo, era ir pro Peru tocar tambor com os índios, entendeu? A minha outra viagem era o Caminho de Santiago em silêncio, Tá na lista esse. entendeu? Então, era essas a viagem pra minha alma, porque tinha viagem pro meu business, pra minha diversão, mas eu também queria a minha meta da alma, sabe? E aí, 2023, eu fechei o ano com a meta relacional top, financeira top, empresa top e espiritual nada. As minhas 3 metas espirituais, que era conhecer essas culturas diferentes, que era Bali, Peru e Caminho de Santiago, eu não tinha feito. E eu terminei o ano assim, ó. Eu preciso de silêncio. Preciso de silêncio. A minha alma falava silêncio, 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 silêncio. Aí virou o ano, eu falei pro Felipe, eu vou fazer de novo, mas eu não vou trocar a tela do meu celular. Porque todo ano eu faço uma tela de celular nova. Eu só vou trocar isso daqui a hora que eu realizar as coisas que a Carolina precisa. Porque quem sustenta essa empresa não é a Ana Lisboa. Quem sustenta a energia dessa empresa é a pessoa que está por trás da empresária. É a minha essência, é a minha alma. A minha alma precisa de silêncio. Aí a gente foi para uma aldeia indígena, lá para que eu já tinha ido, que eu amo muito, que é em Caraíva, né, Porto do Boi. Aí fiquei lá em janeiro. Aí depois dali, fiz a tríade. E em fevereiro eu fui para o Peru. E aí, chegando no Peru, a gente conheceu um xamã, que a avó dele era xamã, o bisavô dele Machu Picchu, aonde? era Ollantaytambo, do ladinho de Machu Picchu, que é nas montanhas, ali onde os índios se escondiam. Então, onde ficavam os acampamentos e tudo mais, as comunidades entre Cusco e Machu Picchu. E aí, essas coisas do destino, né? Uma aluna minha, que formei ela consteladora, Mari, me mandou mensagem e falou: Ana, eu conheço todo mundo aí, porque eu morei com os índios. Olha aí. Ela se largou a advocacia, foi pro Peru, morou lá no meio das comunidades indígenas e tudo mais. E eu falei, Mari, você consegue ver se tem alguém que possa me atender? Porque eu sinto que é aqui. Gente, eu chegava lá, parecia que eu enxergava meu avô em todo lugar. Que meu avô era esse índiozão, né? Que era negro com índio. Eu enxergava. Eu enxergava ele, assim, nas imagens, porque meu avô era espalhafatoso, ele gostava de pintura, daquelas
roupa diferente, assim, dos peruanos, sabe? Que iam muito lá pro Rio Grande do Sul. Flauta, gaita, a comida, o jeito, a cor da pele mais morena, assim. Eu falava, meu Deus, meu avô, eu nunca veio nesse lugar aqui, mas ele saiu daqui. Aí ela falou, eu consigo. Aí ela conversou com um cara, e ele falou, olha, tem, além de o meu mestre estar aqui, que era o mestre lá deles da aldeia, na próxima semana ia ser Solstício de não sei das quantas, que é um festival que traz todos os xamãs de vários lugares do mundo. Caraca. Então a gente tem mais 2 que vieram da Amazônia. E eles podem fazer uma cerimônia privada para você. Aí eu falei, é isso que eu preciso. Vai na fonte. Aí fui eu, Felipe, pro meio de um buraco lá da montanha. Eles montaram tipo uma oca, que eles chamam de inipe, que é tipo uma oca assim que tem um buraco no meio. Fizeram a fogueira dentro, porque daí a fumaça fica, né, pelo buraco, assim. E aí a gente tinha 2 xamãs da Amazônia e um do Peru. E só eu e o Felipe. E a gente começou a cerimônia, era 6 da tarde, foi até as 9 da manhã do outro dia, Que assim. especial. Foi a coisa mais linda que eu já vivi. E ali eu curei o ódio que eu tinha de mim. Ali eu vi que eu tinha ódio de mim, Maria. Eu até me emociono agora falar. Eu acho que eu nunca falei isso, mas saiu assim com amor, sabe? Ali eu curei o ódio que eu tinha de mim. Porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de acessar, eu tinha medo de ver coisa ruim. E aí quando eu me entreguei pro processo, porque eu pensei assim, quando bate aquela tontura, né? Eu olhei pro fogo assim, e os 3 também estavam tomando. Porque 2 ficavam cantando e batendo os instrumentos, tocando violão e tambor e tal. E o outro que eu pensei que era só para nos cuidar também tomou. E a gente tava na boca de uma cachoeira, tipo assim, ali, ó, onde termina a mesa, era onde terminava a oca e tinha uma corredeira. E eu falei, fudeu, todo mundo tomou esse troço, nós estamos no meio do mato, se alguém morrer ninguém vai ver, e se alguém sair vai cair na água e só vamos ver amanhã. A mente. Não, a minha mente falou assim, ferrou, deu, todo mundo morreu, entendeu? Tipo, se eu passar mal aqui, se eu passar mal aqui já era pra mim. E aí eu fiquei naquilo tentando ficar acordada, sabe? E tonta, e acordada, e tonta, e acordada, sentadinha, assim, daqui a pouco só veio uma paulada. Parecia que alguém tinha dado uma paulada na minha cabeça. Caraca. Eu fiz, tipo, o pescoço quebrou, assim, ó. E pá, deitei. Quando eu deitei, menina, Aí você foi. eu fui, literalmente eu fui pro útero da terra. Eu fui. Só que eu vi tanta coisa linda, sabe, coisas dolorosas, mas tanta coisa linda, porque até a dor se transformou em amor, sabe? E aí no final era só amor. Eu era puro amor, assim, era como se cada poro do meu corpo exalasse amor, sabe? Era uma sensação assim de, meu Deus, por isso que eu vi Cristo, sabe? Ali eu senti o Deus. Espírito Santo, eu vi Deus, sabe? Eu senti. E aí quando eu voltei, eu fiquei pensando, era disso que eu tinha medo? Como eu me via mal, sabe? Como eu me via ruim, como eu me via, como eu me odiava, porque eu não queria me ver. E eu pensava que ia vir sombra, que ia vir coisa ruim, que ia vir isso, que ia vir aquilo, que ia vir só coisa ruim. E quanto tempo eu não me vi, sabe? Quanto tempo eu fiz isso também pra fora, assim, das pessoas me verem, me elogiarem e eu falar não. Quanto tempo eu deixei de me ver? Eu acho que essa foi a chave maior, assim, de tudo, porque eu vi coisas que vão acontecer, sabe? No mundo. A enchente do Rio Grande do Sul, a gente organizou o manifesto dia 5/5 e eu vi no ayahuasca, que tinha que ser dia 5/5. E a senhorinha que me acompanhava, que era uma indiazinha bem baixinha, ela falava assim, ela me levou pro centro da terra, tava tudo podre, 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 era uma água verde podre. E ela falava assim, dança.
dança, dança. E ela me empurrava e ela dizia: quanto mais você dançar, mais a água vai limpar. Quanto mais você dançar, mais a água vai limpar. E eles ficavam tocando e eu dançando. E ela falava assim: elas precisam limpar a barriga. As mulheres estão carregando tudo na barriga. Fala pra elas que elas precisam soltar o que tem na barriga. Elas precisam limpar, elas precisam limpar, elas precisam limpar. A água precisa limpar. Aí eu vim embora com aquilo e falei: vou fazer um movimento de dança. Meu próximo lançamento vai ser com tudo que eu vi na ayahuasca. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu vou fazer. E eu vi lá 5 do 5, dança. Aí eu convoquei as embaixadoras, fiz todo o movimento, falei, ó, 5 do 5, meditação, conexão com a terra, conexão com o útero. A gente tem que limpar, o útero da terra tá doente. Vou fazer um exercício sistêmico, mandei para todas elas. A gente convocou o movimento, 21 cidades. Dia 3 do 5, 2 dias antes, a enchente do Rio Grande do Sul começa. Dia 5 do 5, no ápice da enchente do Rio Grande do Sul, a gente estava em 21 cidades fazendo um movimento de limpeza, Levando água potável. levando água, arrecadando alimento, arrecadando tudo, mostrando a beleza do feminino e dançando. E quando a gente dançava, porque daí eu estava em Portugal, a gente fez esse movimento e eu intuía que cada passo que eu dava na terra era como se a água pudesse entrar. Então, assim, pra mim aquela experiência, sabe? As pessoas até perguntam, você não vai de novo? Eu falo, cara, eu acho que eu vou daqui uns 10 anos, porque eu vi tanta coisa. Nesse dia eu fui aqui em Alphaville, deixei água com a Sabrina no movimento aqui e fui lá para Sorocaba com a Amanda na ayahuasca, que era um evento de sagradas mulheres, só mulheres. Todo mundo trabalhando nesse sentido também. Olha, E foi profundo, lindo, assim, era fogo e água, fogo e água. E meu corpo. fogo e água, E exatamente. agora é o que está acontecendo, né? Fogo. Em São Paulo, nas regiões aqui. Uau, é verdade. Fogo e água, fogo. Fogo e água. E a mensagem que vinha muito forte era guarda teu coração, guarda teu coração. Aí a gente imprimiu nas eco bags, nas sacolas, em tudo, assim. Então eu realmente acredito, assim, que a gente tem medo à toa, gente. Sabe? É. A gente tem medo de ser bom. A gente tem. E aí a gente cria histórias, assim. Eu criei muitas histórias, sabe? De quem eu era, de como eu era ruim. Porque eu tinha medo de olhar pra mim e me ver boa. E agora já desmistificou tudo isso. Bora, vai ter sexta-feira agora. Eu sinto que ainda tem, sabe? Tipo, desmistificou total, assim, a ayahuasca. Mas eu sinto que tem um tempo, sabe? Tem um tempo. Que é um tempo que é tipo, eu vou de novo. Mas eu ainda não cumpri a missão do primeiro. Da primeira vez. Eu saí de lá com uma missão. Ah, ok. Eu saí de lá com essa visão. E eu não vou sossegar enquanto essa visão não se realizar. Eu vi um estádio gigante, eu vi mulheres, elas saíam pra fora, assim, ó. Escorria coisa de gente por fora. E tinha um céu colorido de explosões, assim. E todo mundo falava disso, desse futuro seu presente, sabe? Do feminino. Era muito lindo e ao mesmo tempo era uma selva, era um negócio muito louco. Mas eu vi coisas que eu ainda preciso fazer. Movimentos que talvez não vai ser nem eu que vou fazer. Que vão ser outras pessoas Legal. que vão realizar com o feminino, sabe? No mundo. E eu vejo isso acontecendo hoje. Eu vejo as pessoas falando mais, eu vejo convenções cristãs de mulheres acontecendo, eu vejo a reconexão do feminino, eu vejo a espiritualidade atuando em tanta gente. Então, não necessariamente aquilo que eu vi também seja meu, sabe? Mas eu acho que Pode ser global, é um né? movimento global do feminino, assim. E ainda não senti que é a hora de olhar de novo, Certo. sabe? Eu gosto de respeitar esses processos, assim. No seu tempo. É. Mas já desmistifiquei total, não tem mais medo, não. Ah, que bom. E tem que É. ser um lugar seguro, porque senão traumatiza, né? E ao invés Traumatiza. de abrir, expandir, a pessoa vai traumatizar e vai piorar. E assim, tem que ter uma intenção, né, gente? A minha intenção foi muito clara. Enquanto eu olhava pro fogo, o xamã pediu pra gente intuir, né, o que a gente queria que a medicina nos curasse e o que ela trouxesse. E eu só pensava uma coisa: me faz encontrar a alegria do meu coração. Porque eu tinha terminado o ano
com todas as minhas metas estouradas, mas eu estava muito cansada. E sem a alegria do meu coração, eu não ia conseguir trabalhar esse ano. Então eu encerro, a gente tá agora em outubro, Uhum. quase encerrando o ano. E eu tenho certeza que se eu não tivesse encontrado a minha conexão com a espiritualidade de novo, se eu não tivesse parado, olhado pra ela e falado: "Opa, espera aí, lindo a Ana Lisboa, mas bora também botar no calendário o que tem mais?". Se eu não tivesse feito isso, não ia ter energia pra tocar esse ano não. Uhum. E é esse lado seu que conecta, porque você pode estar à frente do business, do marketing, mas você se escuta a espiritualidade, e se não for isso, você muda a rota, Mudo tudo. muda tudo. Isso é importante, porque não robotiza as coisas. Mudo tudo. É humano, é orgânico, é vivo. É, eu mudo. Mudo quantas vezes precisar, me mudo, Esse sabe. E se eu vejo que as pessoas estão começando a ficar parecida comigo, cara, eu não quero criar um monte de minion, sabe. isso, Cara, que isso, velho, isso pra mim é transtorno de identidade. transtorno de autenticidade. É, pra mim é assustador, enquanto tem muita liderança que fala: "Ah, eu amo que todo mundo comece a usar a mesma cor, mesma roupa, mesmo tudo, mesmo falar do mesmo jeito". Eu falo: "Credo, eu sou psicoterapeuta, né, eu entendo o transtorno que tem por trás disso. Pra mim isso daí é doença, não é dodói, não dá". Então eu mudo. Começou todo mundo a usar vermelho, eu vou usar bege. Começou todo mundo a usar bege, eu vou usar, sabe. Eu achei muito bom, porque em Salvador você falou: "Vá vestida de você mesma". É, Ai, que glória, que bom. credo. Finalmente. Não, gente, porque longe da gente não tem. Eu gosto muito de uma frase do Murilo que ele fala: "Tudo que tu faz contém tu". Uhum. Como tá tu, não é? Se não tem tu, não tem nada, Não tem nada. É, então exatamente. Eu fui na peça dele esse fim de semana, foi eu maravilhosa. adoro. Inclusive, quero trazê-lo aqui. A Dani falou que vem também. Eu acho que esse Ela é muito movimento está querida. começando em vários Aham. lugares. E são várias frentes diferentes, com diferentes tons, diferentes propósitos, que estão conectando a pessoa, porque as pessoas conectam por vibração, frequência, pelo que ela precisa, no momento que precisa, na fase que precisa, naquele contexto, enfim. É isso. Então, é sobre isso também. E eu quero te dar um presente, benza deusa. Aproveitando você aqui, estou muito honrada. Ai, gente, adoro presentes, recebo. Agora eu abri o meu canal do recebimento, já faz alguns É, anos. receba. E eu tô querendo receber também, inclusive você aqui. Ai, que lindo, eu adoro esse seu logo, ele é muito lindo. Gente, chiquíssimo. Uma caixa preta. Caixa preta. Olha, já pode abrir? Pode abrir. Olha, Esse é um filho gente. meu. Vou rasgar que dá sorte. Ai, que lindo! Um oráculo, gente. Eu adoro. Origem baseada nas eras. E ele é Hum, dual. olha só. Você tira uma carta e ele corresponde à dualidade desse momento, Uau, do momento. lindo. Não quer dizer que um é bom, outro é ruim. Por exemplo, pode ser feminino e masculino. Você está Uhum. vivenciando as duas pontas, né? Nossa, e olha só a carta que eu tirei, né? Aprendizado e ignorância. Ali. E é muito o que a gente estava falando no início, né? E antes de eu chegar aqui no podcast, gente, eu fiz um post que falava sobre traumas de amamentação e nascimento e tal. E aí era uma coisa que estava mesmo no campo, assim. Eu falei, gente, mas que é isso? Que ignorância. O povo tudo brigando, sabe, nos comentários. E eu tava falando, nossa, e aprendendo ao mesmo tempo a lidar com isso, porque a pessoa não tá me agredindo, ela tá agredindo aquilo que ela não concorda, né? Então é muito isso. Aprendizado também na ignorância, né? Adorei. Babado. A gente já é constelada aqui ao vivo, assim. Tem muita coisa boa aí. Tira o pão. Vamos tirar uma pra vocês. Vamos ver o que vem aí. Concentra vocês que estão recebendo. Respira. Olha, ilusão e realidade. Olha só. Para vocês é essa, gente. Realidade, o que é real e pode ser constatado com fatos e veracidade. Ilusão, confusão dos sentimentos ou da mente. Erro de percepção, de entendimento e fantasia. O que é realidade e o que é ilusão. É um caminho, um limiar, né? É uma corda fina
Ou você tá lá, ou você tá cá. Uma visão de ayahuasca tem muito disso. Você pega o que é seu, o É, que você precisa. é bem É isso. sobre isso. Muito bom. Receba, vocês que estão ouvindo aí também. Recebam. Amei. Que Tem bom. mais Tem coisa. mais coisas. Ai, que lindo! A asa! Eu tenho que descobrir mais esse negócio de asa. Ô, Maria, você pode falar pra gente o que que é? Você me explica, daí já explica pra todo mundo. A asa é um trabalho que eu faço que ele é passado de boca a boca. É uma coisa muito oculta que eu fazia, que as pessoas não sabem, porque é o tal do salto quântico. É uma abertura direto na fonte. É uma patente, uma iniciação que você recebe para todo sempre. E aí você conecta com o seu divino. A Ione Eggs, isso é um símbolo de Madalena também, tá? Uau! Conhece, né? Sim. Usa? Não, faz muitos anos que eu não uso, sabia? Olha só. Muitos anos mesmo. Feminino total. Aham. É o Uau! ovo que tudo cria, o ovo conecta com o feminino. Mudei de assunto aqui, né? Mas Ah, a conexão com o nosso feminino saudável, a gente dorme com isso. Por exemplo, o quartzo verde vai te trabalhar internamente enquanto você dorme. Tem gente que não consegue ficar muito tempo, não consegue uhum. dormir, né? Mas pode ficar uma hora, por exemplo, com ela dentro do seu canal vaginal, vai fazer uma limpeza emocional, física, espiritual em você pela sua via feminina. Babado. Então é bem forte, uma potência cristalina que você usa e cada uma vai fazer uma limpeza, vai ressignificar alguma coisa, né? Nossa, eu fiz muitos anos atrás e depois nunca mais. Gente, Maravilha. tava na hora de Tá receber de na novo. hora. Abre asa, receber Né? Yoni Egg, sexualidade. A Kundalini é uma subida que você também abre suas asas através dela. Eu tenho uma espada flamejante que eu faço essa conexão sexual também com o seu divino, Uau! pelo fogo flamejante. Então, essa abertura de asas é sobre isso. Você vai para um novo nível, você conecta com a sua fonte, com a sua origem. E você me perguntou assim: ah, o que que vai significar isso na minha vida? Eu falo, não é uma joia, mas é uma joia da alma. Pode ser uma joia da sua alma, porque você se transforma, você abre e expande sua consciência, você traz, quem conhece registros acásticos, né, começa a acessar. Você começa a acessar a sua origem, sua fonte, tudo que é. E você ganha costas largas para te proteger, para te amparar. Quem tem missão grande, né, vai proteger você. Aonde você for, você não é atingido por coisas que vão atrapalhar você no seu caminho. Então, isso aí é além dessa vida, que é Uau! uma conexão maior. E eu Gente. gosto muito, sou muito honrada dessa patente. Eu sou guiada por Arcanjo Miguel, que é a minha missão, está em Arcanjo Miguel. Na leitura também a gente faz a leitura de qual é o seu arcanjo de missão regente, né? E aí, essa missão eu sou muito honrada de carregar para todo sempre, além dessa vida aqui, Uau! Lindo. nos angelizarmos. Então, Muito. presente dado, presente Recebido com muito amor. entregue. Já vai viajar comigo. Isso, leva com você para onde você for. Muito obrigada pela Obrigada. sua participação aqui no Benza Deusa. Coroando 4 anos, muito especial isso para mim, pela parte do Império, por me ensinar a materializar missões maiores e por conectar com essa parte sua, que eu gosto que você fala muito Foi disso. gostoso, gente. Não, acho que vai ser muito engraçado, porque o povo que não tá acostumado vai ver esse podcast e Outro vai dizer, lado. uai, que é isso? A E Ana tá aí? doidona. Tá em paz, né, com isso? Ixi. Gente, se você não gostar dessa, não tem como não gostar, sabe, Pode tirar, né? da outra. Não... Azar o seu se não gostar. É. E se nem eu não gosto de mim sempre, entendeu? Se você não gosta, também tá tudo bem, porque é esquisito você me... Minha mãe falava isso, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Sabe o que eu sinto? Então, Você tá tirando a minha outra parte, que é a outra parte empresarial, mas eu acho que eu conecto com você com a sua outra parte mais espiritual, né? é Então é verdade. uma dança cósmica. É, A gente se complementa. é Muito isso bom. aí. Muito bom. Então, vocês que estão ouvindo, obrigado por acompanhar até aqui. Curte, compartilha com quem você acha que esse papo vai agregar na vida dessa pessoa. Se inscreve no canal também. E, Ana, só agradecer você. Obrigada, gente. Muito amor e, como eu gosto de falar, uma ótima vida pra vocês, tá? Bora viver. Bora viver e até o próximo episódio. Beijo.